E o momento que mais temíamos chegou. Depois de uma temporada maravilhosa e 6 episódios maravilhosos, tivemos um episódio de From que foi chato. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A forma que eu faço os vídeos de From aqui no canal é primeiro fazendo um resumão de todo o episódio e em seguida que eu faço análise sobre ele. Então, se você quiser pular o resumo e ir direto para a parte da análise, é só clicar aqui embaixo em análise. E bora lá pro resumo então. O 7º episódio da temporada começa com o dia amanhecendo e a Christy e a Fátima conversando sobre a gravidez da Fátima que elas acabaram de confirmar. Em seguida, depois de confirmar que o corpo do monstro ainda estava lá fora, toda a galera que passou a noite no hospital sai para ir até ele. Eles decidem então levar o corpo do monstro para dentro para poder estudar ele. Na verdade, isso não foi exatamente um consenso, né? Porque o Kenny queria mesmo era queimar o corpo do monstro. Mas como a decisão ficou na mão da Christy, ela decidiu levar ele para dentro para estudar. Em seguida, passamos para a casa da colônia, onde a gente vê que a dona mandou prender aquele cara que esfaqueou Ellis no episódio passado. Ele tá preso em um quarto. E por falar em Ellis, ele logo chega lá com a Fátima para poder ficar lá descansando na cama. Dentro do hospital, a galera começa a fazer autópsia no monstro. A princípio, o que eles encontram são órgãos iguais aos órgãos humanos, só que murchos e secos, sem líquido. Mas felizmente a Christy consegue encontrar algum líquido que fosse, e esse líquido não foi sangue, mas sim bile. Enquanto isso acontecia, o Jim ia fazer uma visitinha ao nosso amigo Randall, que estava pilotando um drone, segundo ele, o drone que ele ia dar para o sobrinho dele de presente de aniversário. Então o Jim explica para ele a questão do rádio, né, o que aconteceu, leva ele até o rádio, que agora está dentro daquele carro antigo deles, que capotou, e explica como eles podem usar o drone para tentar usar o rádio de forma ainda melhor. Enquanto o Jim estava conversando com o Randall, a Tabitha estava conversando com o Jade. E nessa conversa, um confessa para o outro sobre as visões que eles têm. O Jade mostra o símbolo que ele vê constantemente para ela, e ela diz que ela já viu aquele símbolo lá dentro dos túneis. Muitas conversas aleatórias acontecem nesse episódio, porque quase que a única coisa que aconteceu foi só conversa. Então, enquanto a Tabitha conversava com o Jade, o Ethan conversava com o Victor. O Victor estava lá mapeando as árvores, como ele sempre costuma fazer, e ele nota algo diferente nelas. Nota que as folhas começaram a cair, como acontece no outono, sabe? O que seria algo normal em qualquer lugar do mundo, menos lá. Segundo o Victor, isso nunca aconteceu antes. As folhas sempre ficavam do mesmo jeito, por isso esse estranhamento dele. E a última das conversas, entre aspas, importantes desse episódio foi entre Elgin e Julie. O Elgin conta pra ela que ele sente que tem algo que ele deveria se lembrar sobre aquele lugar, algo importante, mas que ele não consegue se lembrar de jeito nenhum, e a Julie dá a dica pra ele do que ela faz nesses momentos em que ela se sente que tá perdendo a cabeça. Ela enche a banheira e afunda a cabeça só até o nível ali da orelha, e assim parece que ela tá ouvindo o mar. O Elgin então vai seguir o conselho dela para ver se ele se acalma um pouquinho e tenta se lembrar do que ele tinha que se lembrar, mas o que ele ouve não é o barulho do mar, não. Ele começa a ouvir a caixinha de música diabólica tocando e o episódio termina com uma figura estranha tentando afogar ele na banheira. Eu sou a primeira a passar pano pra From, que eu acho essa série foda, mas até eu tenho que concordar que esse episódio foi um saco, e olha que ele tinha um super potencial. Olha o nome do episódio, gente. Belly of the Beast, que traduzindo ficaria barriga do monstro. Aí a gente acha o quê? Que vai ser show, frenético, que eles vão abrir a barriga do monstro, vão encontrar algo muito louco lá dentro, ou que no momento em que eles abrem, o monstro volta à vida. Qualquer coisa assim, super louca que iria acontecer. E nada disso acontece. Não é nada disso que o episódio traz. O que a gente acaba recebendo é totalmente o contrário daquilo que a gente estava esperando. São eles enrolando o episódio inteiro pra abrir a barriga do monstro, e quando eles finalmente abrem, não tem nada de interessante lá dentro. Então o nome desse episódio não merecia ser Belly of the Beast, né? Tinha que ser outro. Tinha que ser o, sei lá, as conversas mais chatas da temporada. Pronto, esse era o nome perfeito para esse episódio. E o que eles usaram para enrolar o episódio inteiro para abrir a barriga do monstro? Foi a história do Kenny. O Kenny não queria que eles levassem o monstro lá para dentro, ele achou perigoso, porque sabe-se lá o que se iria encontrar ali. Também ele usou aquele argumento do sangue do Boyd, que o Boyd passou o sangue dele pra ele, então a gente não sabe qual seria o revertério que aquilo ali ia dar. E assim, eu concordo com o Kenny, realmente é perigoso levar um monstro lá pra dentro sem saber o que vai acontecer, né? Eles não entendiam nada daquela criatura ali, eles não sabiam qual seria a reação que teria com o sangue do Boyd lá dentro do corpo dele. Mas eu também concordo com a Christy na questão de eles
precisarem estudar o corpo do monstro. Eles não entendem nada sobre as criaturas, eles não entendem nada sobre aquele lugar, eles não têm uma resposta sequer para nada. Então sim, eles tinham que usar aquilo, era um único recurso que eles tinham, aquele corpo do monstro. Então eu concordo que eles tinham que levar o monstro lá para dentro só para estudar. E no momento que eles acabassem, sei lá, analisassem o corpo todo dele aí sim, eu acho que eles tinham que queimar o corpo ou, no mínimo, botar pra fora antes de chegar à noite, antes deles dormirem. E não dormir com o monstro lá dentro do hospital, com as pessoas lá dormindo e o monstro lá embaixo, sozinho. E por que eu tô falando isso? Porque na promo do próximo episódio mostra pra gente que eles deixaram o monstro lá enquanto eles dormiam. Uma puta burrice. Eu já preciso falar disso aqui. Mas pelo menos já mostrou que o próximo episódio já vai ter mais ação, porque a princípio eles deixaram o monstro sozinho lá embaixo e alguma coisa aconteceu. Não mostrou exatamente na promo, né, pra não perder a graça, obviamente, mas mostrou que alguma coisa aconteceu pelo fato delas terem deixado o monstro lá dentro enquanto elas dormiam à noite. Então o próximo episódio parece que vai ser frenético, mas eu não quero nem me iludir, gente, porque no episódio passado, no meu vídeo do episódio passado, eu falei que eu achava que todos os episódios a partir desse iam ser frenéticos, porque só faltava 4, né, pra acabar a temporada, e eu quebrei a cara. Então, eu nem vou criar expectativas, eu vou ficar aqui tranquilinha. Se for frenético, ótimo. Se não for, eu não tinha expectativas altas mesmo. E por falar em gente burra, né, que no caso é a Christy e a namorada dela, que deixaram o monstro lá dentro enquanto elas dormiam, nesse episódio, esses idiotas voltaram a esconder coisas dos outros, ao invés de compartilhar informações. O Boyd proibiu todo mundo ali de contar pro restante da galera que eles mataram o monstro e que eles estavam com o corpo do monstro ali. Por que, Boyd? Explica pra mim, por que você é assim? Tá faltando espírito de equipe nessa galera ali, parece que cada um por si. Um outro exemplo que eu acho que vai ser disso é o Jim e o Randall. Eles foram lá ver o negócio do rádio, né? O Jim pediu pra ele pra usar o drone pra fazer o rádio funcionar melhor, mas tu acha que eles vão contar isso pra alguém? Eu duvido que eles vão contar pra alguém, principalmente porque a dona já deu um esporro nele quando ele foi lá querendo saber do rádio. Ela já falou que achava muito perigoso, que eles não sabiam quem estava do outro lado do rádio, que podia ser alguma criatura ruim, que eles já sabiam que tinha alguém observando eles. Então, quem é que ia responder do outro lado do rádio? Então, a dona já estava puta quando o Jim foi lá querendo usar o rádio de novo. Provavelmente, eu acho que eles não vai querer contar pra ninguém que ele tá tentando usar o rádio novamente com o drone do Randall. Então, ele já tocou o foda-se porque a dona falou e vai tentar usar o rádio de novo agora com a ajuda do nosso não amigo Randall. Por que não amigo Kate? Porque eu não suporto esse cara, gente. Vocês viram como é que ele falou com o Jim quando o Jim entrou no ônibus? Só os foras que ele deu nele. Esse menino é insuportável, insuportável. É bem feito que ele tenha que morar lá sozinho dentro de um ônibus com os monstros ao redor dele a noite toda. Se bem que os monstros nem devem estar mais perturbando ele, né? Porque ele já mostrou que ele não tem medo. E os monstros gostam de perturbar quem tem medo deles, né? Enfim, eu nem quero mais falar dele. Ele apareceu bem pouquinho nesse episódio. Ele só foi uma desculpa pro Jim pegar o drone. Ele não fez nada demais. Só dá fora no Jim. Já falamos então da galera que não compartilha informações, vamos falar da galera que compartilha informações. Finalmente, Tabitha e Jade contaram um pro outro sobre as visões deles e contou também a Tabitha o negócio que ela já devia ter falado pra todo mundo, gente. Do diabo da caverna, cara. Por que não espalhou dessa caverna pra todo mundo logo, gente? Tem que ir alguém lá explorar essa caverna, enfim. Calma, calma. Desde que ela e o Victor saíram de dentro dessa caverna que eu tô me coçando pra alguém voltar lá. Pra alguém ir lá explorar essa caverna, explorar esse mundo louco, porque lá dentro certamente tem muitos segredos escondidos. Eles saíram de lá por milagre, né? Era pra eles terem morrido lá dentro, mas ainda assim, ali é que tá o segredo. Alguém tinha que ir lá explorar. O problema seria que, mesmo com a curiosidade, eu acho que ninguém teria essa coragem de entrar lá pra explorar. E é aí que entra o quê? O drone do Randall. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi o Randall com aquele drone foi: pronto. É isso aí que a gente precisava para entrar na caverna. Só que aí vem uma pequena divergência, né? O Jim quer usar o drone pro rádio. A Tabitha vai querer usar o drone para entrar na caverna. E eles já estavam meio assim, estremecidos por causa daquela discussão que eles tiveram, porque o Jim tá completamente pirado. Então é bem capaz disso daí, se ela tivesse ideia para usar o drone também, ou ela ou o Jade, né? Os dois juntos, na verdade,
de ter esse pequeno conflito aí entre eles. Até porque, novamente, o Jim tá super neurótico com tudo. Esse episódio deixou isso muito claro pra gente. Olha a maneira que ele fala, ele tem certeza de que aquele lugar ali é um experimento, que eles estão sendo vigiados o tempo todo por essa galera que comanda o experimento. Então eu não acho que ele vai abrir mão do drone, de fazer o rádio funcionar com o drone pra entregar ele pra Tabitha usar na caverna, podendo perder, né? Porque a partir do momento em que o drone entra na caverna, se aparece um monstro, pega o drone, quebra ele todo, acabou, não vai mais poder usar no rádio. Então, se ela e o Jay tiverem essa ideia, eu acho que vai rolar esse conflito aí entre eles. E olha que eles estavam se reconciliando, né? Mas agora com essa neurose do Jim, tá indo tudo por água abaixo de novo. E mais ainda agora, ele vai ficar mais neurótico ainda com o Randall enchendo a cabeça dele. Porque nesse episódio o Randall já falou, se você acha que isso aqui é um experimento, você não acha que algumas das pessoas que estão aqui fazem parte desse experimento, comandam também o experimento e elas estão aqui para coordenar as coisas, não deixar as coisas saírem dos trilhos. Aí pronto, agora é que o cara vai enlouquecer mesmo, espera só. O que vai acontecer se ele entrar nessa onda do Randall? Ele não vai confiar em ninguém, né? Ele vai achar que é todo mundo culpado até que se prove o contrário. Consequentemente, não vai mais compartilhar informação com ninguém. Então, se acontecer alguma coisa muito foda com esse drone, né? No momento em que ele tentar usar o rádio, ele não vai contar pra ninguém também, porque ele não vai confiar em ninguém. E é nessa que eles vão se ferrar. Assim espero, que vai ser muito divertido. Mais divertido ainda vai ser o eu te avisei que a dona vai dar na cara dele se der alguma merda por causa desse rádio. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre o Eldian e sobre uma teoria que tá rolando aqui pelo YouTube. Já vi algumas pessoas falando sobre ela, que é a teoria do Eldian ser filho da Fátima e do Ellis. O Eldian, nesse episódio, falou pra Julie que ele tinha alguma coisa sobre aquele lugar importante, né? Que parecia ser muito importante, que ele devia se lembrar, mas que ele não se lembrava. E aí, quando eu ouvi ele falando isso, instantaneamente eu me lembrei dessa teoria que eu vi. E pra ser muito sincera, eu concordo com ela. Por quê? A gente sabe que aquele lugar ali tem as suas próprias leis de tempo e espaço, que elas são muito loucas, totalmente diferentes do normal. A gente pôde comprovar isso naquele momento em que o Jade foi, entre aspas, teletransportado pra uma época muito antiga, né? Que tinha aquele soldado que tava atacando ele. E também confirmamos isso quando o Boyd ficou preso lá naquele lugar que eu não sei o que é. E em seguida ele voltou pro tempo atual em que aquele lugar já estava todo quebrado, destruído. Então a gente sabe que ali existe um loop temporal, existe alguma coisa relacionada ao tempo, que as leis de tempo ali são diferentes. Então qual é a teoria aqui? Que o filho da Fátima e do Ellis pode ter conseguido sair daquele lugar de alguma forma, que provavelmente ainda vai mostrar mais pro futuro, e ele agora grande voltou pra cidade dentro daquele mesmo loop temporal que foi a época em que ele nasceu. Isso faz sentido porque, diferente das outras pessoas que a gente viu chegar ali, ele não ficou espantado ao saber o que era aquele lugar. É como se ele realmente já conhecesse. Ele não sabia tudo o que existia ali, não se lembrava pelo menos, mas ele sabia que aquele lugar era diferente, que tinha alguma coisa de ruim ali. E a gente percebeu isso logo quando ele estava chegando no ônibus. Outra coisa é que ele fez um esforço gigantesco para salvar o Ellis. Gente, eu sei que tem pessoas super do bem, que fazem tudo pelas outras, mas assim, se a gente for parar para pensar, o tanto de risco de vida que ele correu, ele chegou muito, muito perto dos monstros. Ele foi lá fora, pegou a van, levou a van para a porta da casa da colônia, abriu a porta, deixou eles entrarem, ajudou eles a entrarem na van, depois voltou. Esse menino podia ter morrido várias vezes só nesse percurso aí. Ele se arriscou muito pra salvar o Ellis. E ele se arriscou muito pra salvar um cara que ele acabou de conhecer. Vocês viram que mais ninguém ali se ofereceu pra fazer aquilo que ele fez. Ou as outras pessoas que já conviviam ali com ele há meses. E o cara que acabou de chegar foi o que se ofereceu pra fazer. Algumas pessoas acham ele parecido com o Boyd, que ele tem assim, alguns traços do Boyd. Eu também acho, sinceramente. Eu não acho ele parecido com o Ellis, mas eu acho ele parecido com o Boyd. Então, por esses motivos, eu acho que essa seja uma teoria super válida e eu realmente estou acreditando bastante nela. E sabe o que pode acontecer para eles colocarem o nome do bebê que vai nascer de Eldian? Eles podem querer homenagear o cara que salvou a vida do Ellis. Aí, coincidentemente, eles vão colocar o nome do bebê de Eldian. Olha que coincidência! Se eles fizerem isso, vocês já podem confirmar que essa teoria tá certa. Me conta aqui embaixo o que você acha dessa teoria, ou se você tem alguma outra teoria em relação ao Eldian. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda quarta-feira sai a minha análise do episódio da semana de From, tá bom? Beijinhos e até a próxima!